Mateus capítulo 20, versículo 16, assim: assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vou ler mais uma vez essas palavras do Senhor Jesus. Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você crê que o Senhor te chamou? E crê muito mais que Ele também te escolheu? E você crê que em breve Ele virá e te levará para estar com Ele? Então eu vou ler mais uma vez e você repete após mim. Vamos lá. Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você crê que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, ocupe suas mãos, vamos dar ao Senhor e a sua palavra. Engraçado de palmas, pessoas a Deus. Feche seus olhos, para aplaudindo, vamos precisando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, Santo, amado e todo-poderoso. Pai amado, nós estamos para te adorar, para te glorificar, para te cultuar. E é por Deus agora que aplaude, te glorifica. Abre os seus agora, receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, da derrama da tua graça, da tua bênção, da tua virtude, do teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, porque o homem não tem nada a dizer. Todos querem ouvir a tua voz, a tua palavra. Então, continua, que o Senhor cresça, remova toda a barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra gravar e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Se trouxe o celular, coloque em modo avião, abra o bloco de notas e anote. Deus quer que a palavra esteja não só no papel, não só no meio eletrônico, mas principalmente no nosso coração. Amém? Muito bem. O Senhor Jesus, Ele utilizava diversos modos de ensinar o Evangelho, e dentre eles, um que é muito peculiar ao Senhor, eram as parábolas. As parábolas eram metáforas, eram histórias que Ele usava, comparações do dia a dia, para trazer verdades espirituais. E o texto que lemos aqui é a parte final, de uma parábola, a aplicação de uma parábola que ele trouxe. E a partir do versículo 1, o texto vai nos falar que ele contou uma parábola. Ele começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então vamos entender aqui. Ele usa exemplos simples. Quando ele está falando, por exemplo, com agricultores, ele vai usar exemplos de agricultura. Quando ele está falando, por exemplo, com pescadores, ele vai dizer que Deus é semelhante a um pescador que jogou uma rede no mar e pegou todo tipo de peixe. Muito bem, ele vai trazer aqui um exemplo simples. Um pai de família, o reino de Deus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. A vinha, amados, era algo muito conhecido deles, porque o vinho está para eles como o café está para nós. Quem gosta de café aí, diga glória a Deus. Um dia frio como esse, um cafezinho quente vai bem, O Brasil é o maior produtor de café do mundo há 150 anos. O café, após a água, claro, é a nossa bebida, Quando você vai na casa de alguém, ou alguém vai na sua casa, além de água, oferece junto café. Então o vinho está para eles como o café está para nós. A produção de uva lá, de vinho lá, é altíssima, e isso não é desde agora, não, é desde Abraão. Desde que Abraão chegou lá, antes disso já se produzia muito vinho lá. Mas muito bem, ele utiliza o exemplo. Vamos entender aqui, o pai de família na parábola, diga comigo, é Deus. A vinha, em primeiro lugar, no contexto do Antigo Testamento, vai representar o próprio Israel, mas nesse contexto aqui do Novo Testamento, ele deixa claro, representa o reino de Deus. Ele saiu chamando gente para trabalhar na sua vinha. O versículo 2 diz que, ajustando com os trabalhadores, a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Um dinheiro aqui é uma diária de trabalhador. Lembrando aqui, se você quiser anotar, a diária de trabalho neste tempo aqui é das 6 da manhã às 18 horas. É o dia, é o horário que tem sol, Da primeira hora do dia 6 até às 18. Muito bem. Então, ele sai chamando trabalhadores para a sua vinha. Compreenda que nós estamos falando aqui de uma parábola,
tá? Ele chama trabalhadores, ele promete pagar o salário. Embora ele esteja aqui tratando de uma parábola, todos entendiam muito bem. E na vinha do Senhor tem trabalho e trabalho para todos. E quem trabalha vai receber a recompensa. E a recompensa não se limita a dinheiro. Diga para quem está do lado, a recompensa é muito maior, é muito melhor. Vou dar um exemplo simples de comparação. Você sabe que, não sei se você trabalha, já trabalhou, mas certamente sabe, uma empresa quando contrata alguém, você sabe que é regido pela CLT, e a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, traz uma série de regras e dispositivos. Por exemplo, a pessoa vai trabalhar no máximo 2 dias, a carteira tem que ser assinada, né? Tem um horário de jornada, se fizer a mais, tem que a empresa pagar a hora extra. Se trabalhar à noite, entre 10 e 6 da manhã, tem que pagar adicional noturno. O salário tem que ser pago até o 5º dia útil do mês seguinte. Enfim, tem uma série de coisas. O trabalhador tem direito a férias, tem direito a 13º, tem direito a descanso semanal remunerado. Enfim, tem uma série de coisas. A empresa tem que recolher o FGTS do trabalhador. Dependendo do salário que o trabalhador ganha, por lei a empresa tem que deduzir, descontar o imposto de renda, tem que reter na fonte e informar lá o governo. Você sabe que estamos no mês de maio, né? Estamos aí na reta final. Se você não declara o imposto de renda ainda, você tem que declarar. Dia 31 está chegando aí, né? Declare, senão o leão te pega. Então, por que eu estou utilizando isso? Porque uma empresa do dia a dia comum tem uma série de regras, tem uma série de coisas que precisa cumprir. Compreenda você que a seara do Senhor, a vinha do Senhor, diga comigo, é a maior do mundo inteiro. Diga comigo, tem lugar para todo mundo, tem lugar para tudo que é trabalhador. O próprio Senhor Jesus diz, grande é a seara e poucos são ceifeiros. Então o pai de família que é Deus está chamando gente. Diga para quem está do lado, tem vaga para você também, viu? Tem vaga para você, tem vaga para você. Então ele chama, ele convoca, e é ele que vai dar a recompensa, é dele que virá o salário, virá o pagamento. No entanto, é necessário, né, receber essa chamada, e essa chamada é para todos. Vá trabalhar na minha vinha. Diga para quem está do lado, ele está chamando você, ele está chamando você, a vinha dele é grande, grande é a seara, e a palavra diz, rogai ao Senhor da seara para que envie mais ceifeiros para a seara, mais ceifeiros, e há lugar para todos. Se você ler, por exemplo, a parábola da grande ceia, em Lucas 14, né, o rei dá uma ceia, uma celebração, e os convidados não vão, e ele dá ordem ao servo, saia pelas ruas, chamando a todos. Chame cego, manco, coxo, aleijado, chame todos, eu quero a minha casa cheia. E o servo faz isso, e traz gente de todo tipo, e o servo vai dizer, ainda há lugar. Diga para a pessoa que está do lado, o teu lugar. Tem lugar para você, e não só para você. Tem lugar para o teu marido, tem lugar para a tua esposa, tem lugar para o teu filho, para o teu neto, tem lugar para o teu vizinho, para o teu colega de trabalho. Tem lugar para todos, tem lugar para todos. Mas compreenda você que o Senhor chama e chama a todos. Só que é necessário entender a chamada e, como diz o ditado, não se fazer de rogar. No texto lá da grande ceia, ele mandou chamar, mas muitos disseram, não posso, eu estou ocupado, ou eu tenho coisas mais importantes a fazer. E assim acontece também nos nossos dias. A vinha do Senhor, o reino de Deus, né, precisa de gente que compreenda como Isaías compreendeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus não obriga nada a ninguém, não é por força nem por violência. Ele chama para o trabalho, mas ele ajusta também o preço. Diga para quem está lá, Deus não deve nada a ninguém, viu? Deus não deve nada a ninguém. Se você sabe, a maior empresa hoje mundial é a Apple. É a mais rica, é que tem mais dinheiro, né? Fundada pelo Steve Jobs. Querido, o reino de Deus é muito maior do que uma empresa aqui da terra, porque o reino é de Deus. A Apple hoje é maior, amanhã pode não ser, outra pode passar. Outro pode ganhar. No reino de Deus ninguém ganha, porque o reino é de Deus. O reino dele, querido, o reino dele é inabalável. Ele é o Senhor, ele é o patrão, ele é o Todo-Poderoso. Diga para quem está ao teu lado, é ele que dá a recompensa. Ele não falha, ele não deve nada a ninguém. No entanto, o Senhor chama e chama todos. E aqui no contexto da parábola, você está comigo aí em Mateus 20, né? O versículo 13 em diante vai dizer que ele foi chamando, ele foi chamando, ele foi chamando, ele foi chamando. E ele não quer ninguém ocioso, ele não quer ninguém parar. Versículo de número 6 está escrito assim:
E saindo perto da hora 10ª, passou o dia inteiro chamando. E ele continua chamando até os nossos dias. Versículo 6, e saindo perto da hora 10ª, estamos falando das 5 da tarde, tá? Encontrou outros que estavam como? Dependendo da tradução, desocupado, dependendo, ocioso. O que é uma pessoa ociosa? Pessoa que não faz nada. É uma pessoa desocupada. É uma pessoa que não tem o que fazer. Estava lendo uma matéria hoje a respeito da turma do neném. Você sabe o que é a turma do neném? Nem trabalha, nem estuda. Não faz nada da vida. Turma de vagabundo. Nem trabalha, nem estuda. Não é? Estou falando uma matéria de jornal que estava lendo hoje. Não é? A turma do nem trabalha, nem estuda, nem faz nada. Sanguessuga nas costas do pai, da mãe, sei lá, alguém. Não é? Você já viu aquele seriado Chaves? Já viu o seu Madruga dizendo não tem trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. É ruim é ter que trabalhar. Eu lembro do seu Madruga. E tem gente que não entendeu isso ainda e está na mesma posição do seu Madruga. Nem isso, nem aquilo, nem nada. Isso é perigoso. Sabe por que é perigoso? Tem um ditado que diz, não é? Cabeça vazia, oficina de quem? Se você estiver anotando, quiser anotar aí, Ezequiel 16, versículo 49, depois você lê lá. Esse texto de Ezequiel 16, 49 vai falar a respeito, Deus revelando a Ezequiel, mais de milênio depois, a respeito do pecado de Sodoma e Gomorra. E aí Deus vai dizer lá, né, que essa foi a maldade, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. A localização física de Sodoma, de Gomorra, era privilegiada. Tinha o Rio Jordão, tinha uma Campina Verde, ou seja, era uma terra extremamente produtiva. Então tinha muito pão. A turma tinha alimento, tinha riqueza, tinha tudo. Só que o texto não para aí. Eram ociosos, deram lugar ao inimigo, ao pecado. Só que o texto lá, de Ezequiel 49, 16, 49, tem dizendo: nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Era gente que só queria para si, queria mais e mais para o pecado e mais para o mal. Olha o perigo do ócio. Querido, Deus não quer ver ninguém ocioso. Diga para a pessoa que está do lado: Deus não quer ver você esquentando o banco aí não, viu? Você não seja da turma do nem não, tá? E nem isso, nem aquilo. Mas continuando a leitura, foi Mateus 5, você está aí comigo ainda? Quem está vivo ainda, diga amém? Mateus 5, versículo 6. E saindo perto da hora 10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou: por que estáis ociosos todo dia? Todo dia, sem fazer nada. Disseram-lhes eles: porque ninguém nos assalariou. Se chamasse, claro, eu quero salário. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for. Diga para quem está ao lado: Deus quer você na vinha dele, Deus quer você no reino dele, Deus quer você crendo, Deus quer você trabalhando. Agora eu compreendo você que do mesmo jeito que uma empresa tem diretrizes e normas, numa empresa você usa o uniforme que você quer, ou que a empresa dá? A empresa dá. Que a empresa dá. Se o uniforme da empresa é azul, não adianta você querer chegar lá e do amarelo. Se o uniforme da empresa é cinza, não adianta você chegar lá e de preto, igual de branco. Né? É o uniforme que a empresa dá. Né? Eu acho que de calça jeans, uma camisa e um blazer eu estou bem vestido, mas acima de mim, na obra de Deus, tem um líder que ele acha que é melhor estar de terno preto, escuro, camisa branca, gravata vermelha. Conhece um que fala: seu filhinho, tá elegante, não precisa ter um monte de terno, um terno preto, uma camisa branca, uma gravata vermelha, tá elegante. E eu sou obediente. Porque se uma empresa na terra tem regras, o reino de Deus tudo é com ordem, com essência. As diretrizes do reino estão aí, tem que crer, tem que obedecer, tem que perdoar. As diretrizes do reino estão aqui. Uma empresa tem lá normas, né? Você já certamente assinou um contrato de trabalho, recebeu norma da empresa por escrito. Diga comigo: a palavra de Deus é a norma do reino, a palavra de Deus é a diretriz do Todo-Poderoso. Tem que perdoar, tem que servir, tem que obedecer, tem que perseverar, e tudo tem que ser de todo o coração, porque senão não adianta. Na empresa, fala a verdade, tem dia frio, às vezes você tem vontade de ir trabalhar, sim ou não? Sim. Mas tem que ir do mesmo jeito. O patrão não quer saber se está sol, se está frio, se está chovendo. Você tem que ir, se vir, vá, porque se você não for, desconta o seu dia. É ou não é? Pois é.
Com Deus as coisas têm que ser feitas de todo o coração. Com Deus tem que haver esforço. Isso é escrito, segundo o livro de Crônicas 15, versículo 7. Mas esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Com Deus, Gálatas 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Na empresa humana, o novo funcionário, ele chega na hora, ele faz as coisas direitinho, ele é proativo, sim ou não? Sim. Mas você conhece funcionário mais antigo que é menino cego? Chega atrasado, manda os outros fazer, mas ele mesmo não faz, não é? É mandão, não tem um cara maior, mas quer mandar no novato. Você conhece gente assim? Mas não é só na empresa, é em casa, na vizinhança. É verdade ou não é? Pois é, está cheio de gente assim. E sabe o que é pior? Tem gente que ainda não entendeu sequer qual é a obra de Deus, qual seja. Então leamos na voz do próprio Senhor, que Ele mesmo disse. Vá lá comigo então, João capítulo 6. Ele foi perguntado e ele respondeu. Nós não podemos desfalecer, nós não podemos desanimar, nós não podemos parar. João capítulo 6, eu vou ler os versículos 28 e 29, a pergunta e a resposta. João capítulo 6, versículo 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Essa é a pergunta. Obras de Deus no plural. Aí vem a resposta, 29. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. E tem muita gente quando lê isso aqui: ô pastor, está fácil, eu creio. Só que o senhor fez da boca para fora. Ô querido, falar até papagaio fala. Canto hino do Corinthians, canta louvor. Esses dias a irmã estava falando para mim que um papagaio lá cantava louvor da harpa. Ensinou o bichinho, treinou o bichinho, cantava louvor, que era maravilha. Conversava com ela, com o marido. O crer não é só da boca para fora. O crer não é dizer eu creio em Jesus. Diga para quem está ao teu lado: a tua vida tem que provar isso. O teu caráter, a tua conduta tem que provar isso. Não é só falar eu acredito, porque falar até papagaio fala. A vida tem que demonstrar isso. Porque a obra de Deus, compreenda, Ele faz, tem uma parte que é só Ele que faz. Tem uma parte que é nossa, não é? Tem uma parte que é nossa. Tem parte que é dele. Qual é a parte dele que só Ele faz? Só Ele, só o Espírito Santo convence do pecado, convence da justiça, convence do juízo. Só Ele tem poder de entrar no mais íntimo e profundo do nosso coração. A palavra diz que Ele esquadrinha. Jeremias 17, Ele esquadrinha os pensamentos e as intenções do coração. Isso é só Deus que faz. Você não tem como fazer isso, eu não tenho como fazer isso, mas Deus tem. Está escrito, Zacarias 4,6, não é por força nem por violência, mas é pelo agir do Espírito Santo. E compreenda, não é? Hoje muitas empresas não utilizam mais a expressão empregado ou funcionário. Há muito tempo, não é, que as empresas utilizam a expressão, muitas delas, colaborador. Você já ouviu essa expressão? Colaborador, tem um colaborador. Diga para a pessoa que está do lado: Deus também quer colaboradores, viu? O colaborador é aquele que tem entendimento. Por quê? Tem coisas que na obra é só Deus que vai fazer, mas tem outras que nós temos que fazer. E o que é para nós fazermos, Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Nós temos que nos arrepender dos pecados, nós temos que crer, nós temos que obedecer, nós temos que nos esforçar. Nas palavras de Paulo, Gálatas 2, versículo 20, ele vai dizer assim: vivo não, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive e habita em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, sou ainda de carne e osso, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ô meu irmão, as pessoas têm visto em você, tem visto em você Jesus Cristo, tem visto o Espírito Santo em você, tem visto a obra de Deus sendo feita em você e através de você, porque a obra de Deus tem que ser feita em nós e através de nós. Só que nós temos que querer. Não adianta ele dizer: vai para a minha vinha, como em outra parábola Jesus diz, né, que um pai de família tinha 2 filhos, chamou um e disse: vai para a minha vinha, e ele disse: eu vou, mas não foi. O segundo disse: não vou, mas foi. Qual fez a vontade do Pai? O que falou, o que fez? Eu digo: o que fez. Então, o que fazemos é uma extensão de quem somos. Não adianta eu dizer eu creio em Jesus,
mas a minha conduta não condiz. Eu creio em Jesus, mas eu não amo ninguém, eu não tenho generosidade, eu não tenho misericórdia. Eu creio em Jesus, mas não faço bem a ninguém. Eu creio em Jesus, mas trata a mulher de qualquer jeito, o marido de qualquer jeito, negligente no trabalho, compra e não pago. Não creio em Jesus coisa nenhuma. Pode ter descido as águas do batismo, pode tomar ceia. Esse evangelho não é evangelho, porque essa vida não condiz com a verdade do evangelho. Se diz que faz parte do reino, mas nessa circunstância não faz coisa nenhuma. A obra de Deus não está sendo feita nem na pessoa, nem através da pessoa. Porque não é do jeito que eu acho, não é do jeito que você acha, é do jeito que o rei estabeleceu, é do jeito que o pai de família diz, é do jeito que o rei coloca no reino. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. E quando trabalhamos no reino dele, na obra dele, essa obra é feita em nós e através de nós. Mas compreenda que essa obra, ela não acontece somente dentro aqui dessas quatro paredes. Também aqui, mas também fora daqui. Também aqui, não é? Quando alguém prega, quando alguém louva, quando alguém intercede, quando alguém cuida das crianças, em todos os departamentos dessa congregação, a obra está sendo feita aqui, mas não se limita aqui. Porque vai ter gente que nunca vai ter um microfone na mão, mas pode fazer a obra de Deus do mesmo jeito. Tem gente que nunca vai usar um uniforme, mas tem que fazer a obra de Deus do mesmo jeito. A obra de Deus tem que ser feita lá na tua casa também, lá no teu trabalho também, lá no transporte também, através da tua vida. As pessoas têm que ver Jesus em você com ações, com palavras, com a presença dele. Quem está entendendo? Diga amém. O José do Egito não tinha igreja para congregar. Qual é o cargo que o faraó deu para José do Egito? Você lembra? Governador, mas através do José, o nome do Senhor foi glorificado. O faraó olhou para ele e diz: acharíamos um homem como eu, sem que haja o Espírito de Deus. Na Babilônia, Daniel tem um cargo no governo, e disseram dele: nele há um Espírito excelente. Nele há um Espírito excelente. Querido, querida, não podemos cansar. Mas, no entanto, quando cansamos, diga assim: o próprio Deus renova, diga, o próprio Senhor fortalece. Quando as mãos querem desfalecer, Ele estende a mão para nos levantar. Quando os pés querem desanimar, Ele vem e renova e dá vigor ao que não tem vigor, para permanecermos fazendo a vontade dEle. Diga para quem está ao teu lado: você é exemplo para quem está à tua volta. Você é referência para quem está à tua volta. Você talvez não perceba, mas tem gente que olha para você e tem você como referência, porque vê Jesus em você, porque vê Jesus nas suas palavras. Compreenda que o rei deixou claro, Lucas 17, não podemos ser motivo de escândalo. Está entendendo a seriedade da coisa? Não podemos ser motivo de escândalo, temos que ser bons exemplos. E não podemos desanimar nem desistir. Não podemos nos cansar de fazer o bem. Aliás, está escrito, Tiago 4,7, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete. Liga para quem está ao teu lado: tu deixa de ser omisso, viu? Tu deixa de ser negligente. Você faz a obra que o Senhor te chamou para fazer. Se for para fazer algo aqui, o próprio Deus vai te chamar e vai testificar no seu coração. E muitos aqui, o Espírito Santo já tem testificado. Era já para você estar fazendo isso, era já para estar louvando, era já para estar fazendo aquilo, era para estar ajudando a assistência social da igreja, era já para estar cuidando das crianças. Eu não sei, o Espírito Santo vai testificar o teu coração, mas não é só aqui dentro, não. Diga para quem está ao teu lado: já era para você estar fazendo a obra na tua casa, para o teu marido ver Jesus através de você, a tua mulher ver Jesus através de você, aquele colega de trabalho, aquela vizinha ver Jesus através da tua vida. Não seja omisso nem negligente. Não seja omisso nem negligente, porque se não fizermos e fizermos bem, não haverá recompensa, porque o Senhor dá a cada um segundo as suas obras. No exemplo que dei no início, a empresa aqui, no sentido de empresa CLT, não é? No âmbito aí jurídico de cada empresa, por força da CLT, as empresas pagam o salário em dinheiro. Tem uma única exceção, que a CLT vai falar do chamado trabalho in natura, não é o salário in natura. Vou dar um exemplo simples. Suponha que a pessoa trabalha no mercado, num sacolão, e aí o sacolão, o mercado, combina lá, por exemplo, traz lá uma diretriz dizendo: olha, se você quiser pegar produtos, seja do mercado, seja lá do sacolão, enfim, para descontar no seu salário, você pode. E aquela compra que a pessoa faz e é marcada para descontar o salário, isso é o salário in natura. Ela não recebeu o dinheiro, mas ela recebeu lá o arroz, o feijão, a banana, a laranja. Deu para entender o que é salário in natura? Tirando essa única exceção, o salário tem que ser pago em dinheiro. É a disposição da lei do nosso país.
No entanto, quem é trabalhador da vinha do Senhor, o salário vai muito além do dinheiro. Ele abençoa financeiramente, sem dúvida, mas ele abençoa com salvação, com libertação, com paz, com alegria. O querido, o dinheiro compra comida, mas Deus tem poder para dar o apetite. O dinheiro compra cama, mas ele dá sono. O dinheiro pode comprar casa, mas é dele que vê o lar abençoado. O dinheiro pode comprar o corpo de alguém, mas não compra o amor de ninguém. O salário dele, a recompensa dele é muito melhor, é muito maior, e tem recompensa aqui na terra, mas tem coisa que é só lá na glória. Aqui na terra, então, na parábola, você está em Mateus 20 comigo? Volta lá então. O próprio Senhor Jesus já havia dito: o obreiro, o operário, o trabalhador é rico, o seu alimento, o seu salário. Ninguém fica sem receber no reino de Deus, na vinha do Senhor, quando serve, quando trabalha para Deus. Porque Deus não deve nada a ninguém. Mateus 20, versículo 8, está escrito assim: e aproximando-se a noite, disse o Senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Você lembra qual era o salário ajustado? Lemos no início: um denário, um dinheiro, uma diária de trabalho. Paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Que ordem diferente, não? Que ordem diferente, porque não seria o lógico quem trabalhou desde manhã vai começar a receber primeiro? Mas ele é Senhor, ele é Deus, ele é todo-poderoso, ele faz o que ele quer do jeito que ele quer. Compreenda o contexto da parábola também, tá? Se você ler o capítulo anterior, você vai perceber que era o filho, o jovem rico que apareceu lá, né? Fala com Jesus, pergunta o que fazer para receber a vida eterna. Jesus responde, ele não faz, não obedece, vai embora triste. Jesus deixa claro quão dificilmente entraram no reino de Deus aqueles que confiam nas riquezas. Havia fariseus em volta. Então, em primeiro momento, esses primeiros trabalhadores aqui, em primeiro lugar, refere-se a Israel enquanto nação, mas não se limita a Israel, porque Deus quer salvar, não quer salvar só os israelitas. Diga comigo, ele quer salvar a todos. Ele quer salvar e salvar a todos. Muitos judeus hoje creem que Jesus é o Messias, que ele é Senhor, que ele é Salvador. Outros não. Assim como o Evangelho chegou a mim e a você, né? E nós cremos, mas tem muita gente por aí que ainda não acredita. Tem gente que já ouviu o Evangelho há muito tempo, mas ainda não creu. Mas essa ordem vem. E o versículo 9 diz assim: e chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, só trabalharam 1 hora, na última hora, receberam dinheiro cada um denário, um diário de trabalho. Vindo, porém, versículo 10, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu se igualaste conosco, que suportamos a fadiga, a calma do dia, ou seja, trabalhamos o dia inteiro. O que eles fizeram? O que diz aí o versículo 11? Que eles fizeram o quê? Diga comigo: murmuravam, reclamavam. Lembra que eu te falei do funcionário que está começando a trabalhar, o colaborador é aquele que já tem tempo de casa? No Evangelho é mais ou menos assim. O novo convertido, ele ora, ele jejua, ele busca cada palavra, cada pregação. Meu Deus, que bênção, glória a Deus e tal. O novo convertido, você já andou com Bíblia no bolso? Não? Nunca andou, não. Quando eu me converti, eu andava com a Bíblia no bolso. Aquela Bíblia pequenininha, sabe? Do Gedeões, azulzinha, dava com ela no bolso toda hora livre, né? Ô, pastor, não manda mais, agora eu tenho o celular, irmão. Agora, né, dá para ler a Bíblia inteira, não é só o Novo Testamento, não. Agora, dá para andar ouvindo louvor o tempo todo, que dá pregação, estudando, dá para fazer muito mais coisa. Mas sabe qual é o problema de muita gente? Lá no passado orava e orava intensamente. Hoje ora quando dá, quando lembra. Muita gente no passado meditava na palavra, separava o tempo devocional. Hoje não tem mais tempo, está tão ocupado com tantas outras coisas. Antigamente congregava mais, não perdia uma campanha, se esforçava. Por falar em campanha, depois eu vou te mandar um vídeo de um cientista falando algo que me chamou muita atenção. Ele falando, deixa eu comentar, mas depois eu te mando para você ver lá, depois eu te mando no WhatsApp, você vê a importância da oração no século. Ele falando isso aqui, eu estou falando de religião nenhuma, de Deus, eu estou falando de oração, de ciência, o que a oração produz no cérebro. Eu acredito que você vai orar mais. Diga para quem está do seu lado, é orar sem cessar. Você vai ver uma explicação científica
o cérebro é muito mais irrigado quando ora do que em qualquer outra situação, seja exercício, seja qualquer outra coisa tremenda, não? Mas voltando, tem muita gente que no passado começou bem, mas foi desfalecendo, foi desanimando. Nas regras do reino, é melhor, diga comigo, o fim das coisas do que o início. Como diz lá no livro de Jó, o princípio pode ter sido pequeno, mas o fim será grande e extremo. A fé pode ter começado do tamanho de um grão de mostarda, mas tem que crescer e se tornar uma grande árvore. Diga para quem está ao teu lado, é avançar, e é crer, e é perseverar, e é crescer na graça e no conhecimento, e é não regredir, é não retroagir, é avançar, é colocar a mão no arado e não olhar para trás, não, é avançar diante do autor e consumador da fé, sem murmurar, sem reclamar. Eles murmuraram porque eles acharam que o pai de família era injusto. Irmão, o que tem de gente que está na igreja há tempos, às vezes orando bastante, aí chega um novo convertido, ora no dia 2 já recebe uma bênção da parte dele. O que ele recebeu ou não recebeu? Tudo tem um tempo determinado, não inveja ninguém, não murmure contra Deus, querido. Deus trabalha na vida de cada um de um jeito. Não murmure, não reclame, não se compare. Para Deus você é único. Mas sua digital só você que tem. Sua personalidade é só você que tem. Você é menina dos olhos do Altíssimo. Você é filho amado, é filha amada. Não se compare com ninguém. Tudo tem um tempo. Agora tem gente que o problema está, diga para quem está ao lado, dureza de coração, falta de entendimento, falta de discernimento. Tomaram o Senhor por injusto. O pai de família aqui murmuraram. Aí vem a resposta, leamos então o versículo 13. Mas ele respondendo, disse a um deles: amigo, não te faça injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te, vai-te embora. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Diga para quem está do lado dele, dá o que quer para quem quer. Tem gente, olha aqui para mim, tem gente que Deus pode dar muita paz. Pode dar, porque vai saber usar na hora das guerras da vida. Tem gente que em tempo de paz faz não Davi. Era tempo de ir para a guerra, mas ficou em casa. O que ele fez? Você lembra? Você não lembra do texto, não? Era tempo de ir para a guerra. Mas ele falou: não, para mim é tempo de paz, deixa o Joab lá, deixa o exército lá, deixa eles lutar lá. Era tempo de guerra, mas ele achou que para ele era tempo de paz. Ele ficou em casa, ele fez o quê? Você lembra? Diga assim bem alto: adultério. Errado. Porque ele foi fazer o que achava. Estamos falando de Davi, não é qualquer um, não. Não é um zero à esquerda na Bíblia que não. Não, é um homem segundo o coração de Deus. Olha que vacilo que ele deu. Diga para quem está ao teu lado: é bom abrir o olho, viu? É bom abrir o olho. É bom abrir o olho. Deus dá quem quer. Davi podia ser rei. Por quê? Mesmo ele tendo pecado, o coração dele estava voltado para Deus. Não tem jeito, se Deus tirar um pouquinho as provas, as lutas, desvia. Tem que viver na prova, senão desvia o abençoado. Se Deus der um pouquinho de folga, não vem mais na igreja. Por isso tem gente que vai ver debaixo de luta. Porque o coração não foi tratado. Não pode ainda desfrutar da plenitude da bênção, só vai desfrutar lá na glória. Querido, Deus já quer dar a você degustações do reino dele já aqui nessa terra. Deus já quer dar paz que excede a todo entendimento, alegria, provisão. É vida e vida com abundância. O coração tem que estar preparado para isso. Como diz Deuteronômio 8, Deus já disse para o povo: quando você chegar lá na terra, você for morar em casa que você não construiu, se você for comer de vinho que você não plantou, e usufruir de tudo que eu vou te dar, não pense que foi você que fez nada, não. Não pense que foi a força do teu braço. Não vá se esquecer de mim. Antes te lembrará que foi o Senhor teu. Eu não tenho gente, se Deus der uma mente salário, já se acha. Tem gente, se tiver uma casa melhor, quer humilhar os outros. Minha casa é a melhor da rua. Se tiver um carro melhor, olha aqui, né? Tome cuidado. Tem gente, se tiver dom, falar língua estranha, ou sei lá, dom de curar, de revelação, já sobe a cabeça. Tome cuidado, isso é perigoso. Tome cuidado, deixa Deus tratar o seu coração. Ele vai te dar tudo o que você reconhecer que foi Ele que deu, que é por Ele, por causa dele, para a glória dele. Quem está entendendo? Ele não é injusto, não. Ele não é injusto. Ele conhece cada coração, cada um. Ele deixa claro: não me é lícito fazer o que quiser do que é meu e o que é dele. Diga comigo: tudo.
Tudo é dele, você é dele, sua casa é dele, esse mundo é dele, tudo é dele, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quiser, ele é Deus, ele é Senhor, ele é todo poderoso. Mas ele diz mais, deixa outra pergunta: ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom? O que ele faz é uma extensão de quem ele é. E ninguém é bom como o Senhor. Mas o salmista vai dizer: provai dele que o Senhor é bom. Porque Deus não deve nada a ninguém. A recompensa vem dele. E aí tem gente que não consegue entender isso. Acha que a recompensa vai vir do fulano, do ciclano. Pastor, tem que vir de você. Você tem que fazer, o ciclano tem que fazer, o Beltrano tem que fazer. Meu irmão, a partir do momento que Deus se chama, é Ele que garante. A partir do momento que Deus se escolhe, é Ele que vai te sustentar, é Ele que vai te fortalecer, é Ele que vai te abençoar, é Ele que vai te recompensar, porque Ele não deve nada a ninguém. O homem pode esquecer, Deus não esquece. Aliás, Hebreus 6, versículo de número 10, está escrito que Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra, do trabalho de amor para com o seu nome. Ele não esquece, não. Agora, nós temos que fazer e fazer bem. Fazer e fazer bem feito. Fazer e fazer sem recuar, sem desistir. Deus não quer você ocioso. Deus não quer você esquentando o banco. Diga para quem está do teu lado: Ele escolheu você. Você faça jus a essa escolha. Faça jus a essa escolha. E aí o Senhor vai deixar claro, não é? Vai deixar claro no versículo de número 16, onde começamos a mensagem: assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos salvar. Ele quer salvar a todos. Chamar para fazer parte do reino dele, ele chama todos, mas nem todos se fazem escolhidos. Isso é muito sério. Se você ler o Sermão do Monte, leia, é a pregação do sermão, a mensagem mais extensa do Senhor. Lá no final, ele vai dizer: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele vai dizer naquele dia: muitos me dirão, Senhor, em teu nome, curei enfermos, expulsei demônios, operei maravilhas. E ele vai dizer: não te conheço, aparta-te de mim, todo aquele que pratica iniquidade. É gente que compreende, é usado por Deus, a obra de Deus acontece através dele, mas não nele. Isso é perigoso. Em nome de Jesus, Deus cura. O Senhor Jesus cura. O nome dele é poderoso. Você pode declarar isso? O nome de Jesus é poderoso para curar, para libertar, para maravilhas acontecer. Não significa que porque alguém está sendo usado por Deus, é aprovado por Deus. Paulo, entendendo essa verdade espiritual, ele diz em 1 Coríntios 9:7: eu não quero pregar aos outros e eu mesmo ser reprovado. Não quero só salvar os outros, eu quero ser salvo também. Orientando Timóteo, ele vai dizer: prega a palavra, ensina a palavra, viva a palavra, em tudo seja o exemplo, porque você assim vai se salvar, e não somente você, mas os que te ouvem. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Estamos na última hora. Você lembra lá, não é? Na última hora ele ainda estava chamando trabalhadores. Ele está chamando trabalhadores hoje para a vinha dele. É a última hora. Logo chegará o momento de receber o salário, a recompensa. E ele dá a cada um segundo as suas obras. Aqui na terra ele já vai recompensando. Aqui na terra ele vai abençoando. Aqui na terra ele vai operando. No entanto, não tem coisas de recompensa só aqui para a terra. Tem galardão também, lá na glória. Ele mesmo disse: eis que cedo vem, traga o meu galardão comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Compreenda você que a salvação é pela graça. Efésios 2:8. Pelas graças sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. No entanto, as obras demonstram a nossa fé, a nossa salvação. Quem é salvo tem obra, porque a obra comprova a salvação. Como diz Tiago, a fé sem obras é morta. As obras aperfeiçoam a fé, cooperam junto com a fé. Se eu sou salvo, eu quero salvar os outros. Se eu sou liberto, eu quero libertação para os outros. Se eu tenho o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo na vida dos outros. Se eu tenho a alegria da salvação, eu quero ver os outros com a alegria da salvação. Se eu sou uma árvore frutífera, eu quero levar fruto para alimentar quem está à volta. Uma árvore não alimenta a si mesmo. O sol não brilha para si, o rio não toma água de si mesmo, é para os outros. Diga para quem está do teu lado: é trabalhar para os outros, porque Jesus fez assim. Ele fez assim, ele mesmo disse: o Filho do Homem veio para servir, não veio para ser servido, para servir, dar sua vida em resgate de muitos. Aliás,
está escrito que chegará o dia, no dia do juízo, cada um será julgado de acordo com o que está escrito nos livros das obras. Você não sabe não? Não sabe. Os livros das obras. Olha a seriedade disso. O que é que está sendo registrado a teu respeito? Você não pensa nisso? Eu penso. Eu penso. Porque a vida não termina aqui. Estamos na última hora. O que está sendo escrito a teu respeito? Lá no teu livro, o que está sendo escrito? Quais obras você tem? Leia depois, 1 Coríntios 3. Tem obras que são de ouro, de prata e de pedras preciosas. Outras são de feno, de madeira e de palha. Diga para quem está ao teu lado, o fogo vai provar. Diga, o fogo vai provar a obra de cada um. Se a sua obra permanecer, você vai receber recompensa. Pastor, se não permanecer nada, pelo menos vai ser salvo. Mas sem recompensa, sem galardão. Deu para entender a seriedade da coisa? O ladrão à direita de Jesus morreu salvo, sim ou não? Sim. Jesus garantiu a ele, ainda hoje estará comigo para isso. Que galardão ele teve? Agora, o Paulo, antes de morrer, já disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça. E não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a vida do Senhor. Tem coroa da justiça para você, tem coroa da vida para você, tem manto de justiça para você. Aleluia! A recompensa eterna, nós vamos desfrutar não só das recompensas de coroa, de vestes, mas não só da árvore da vida, mas principalmente, amados, da presença irrestrita, comunhão plena com o Todo-Poderoso. Vamos conhecer como somos conhecidos. O problema é que para muita gente a presença de Deus não tem tanto valor. Se não tem valor aqui, nem lá você vai estar. Tem gente que o valor aqui na terra, é isso aqui, é dinheiro. Lá na glória, Deus usa João para trazer um exemplo simples. Lá na glória, ouro é pavimento, é para ser pisado. A igreja do Novo Testamento entendeu isso. Pelo menos 3 vezes no livro de Atos, você vai ler: trouxeram o dinheiro e colocaram aos pés dos apóstolos. O que tem valor não é o dinheiro, é a comunhão com Deus, é a presença de Deus. O dinheiro é para ser usado, não é para ser amado. Deu para entender? Diga para quem está ao teu lado: ame a Deus, ame o teu marido, ame a tua mulher, ame os teus filhos, ame o teu próximo, e demonstre esse amor com ações, com atitudes. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Estamos na última hora e o rei está voltando, e o rei vai requerer de você. O que é que você vai ouvir dele? Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito eu te colocarei. É o que você quer ouvir? Eu estou trabalhando para ouvir isso. Agora, se for um omisso, um negligente, o que enterrou o talento, você lembra o que Jesus falou? O servo chega e diz: sabia que tu és um homem duro, eu enterrei, está aí o que é teu. E o Senhor diz: servo malvado, você devia no mínimo ter colocado no banco. Nem isso você fez. Lança ele nas trevas. Dá o talento para o outro que tem 10. O que é que você quer ouvir? O rei está às portas. Se coloca de pé. Ele requererá de mim e de você. Ele requererá de nós. Eu quero ouvir: bem-estar, servo bom. Para isso, queridos, sozinho nada podemos fazer. Sem ele nada somos nem nada podemos. Mas ele nos fortalece. Paulo, entendendo essa verdade, declara: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele fortalece o nosso coração, ele levanta os nossos braços, ele dá vigor ao cansado, ele unge a cabeça com óleo, ele lava as vestes do sangue do cordeiro, ele guia, ele orienta, porque é do jeito dele, não é do jeito que eu acho, não é do jeito que você pensa, é do jeito dele. Diga para quem está ao teu lado: tu vai esquentar a banca até quando? E tu vai ser um nem até quando? Nem isso, nem aquilo. Não, meu irmão. Ele nos chamou, ele nos escolheu. Temos o encargo, temos que levar o reino, temos que levar a palavra, temos que levar o reino aqui dentro e viver o reino nessa terra. E o reino dele é inabalável. Temos que viver o reino aqui para desfrutar da plenitude do reino lá na glória. Quem entendeu? Diga glória a Deus. O rei convoca, o rei chama, não é? Ele deixa aí no ar: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E eu pergunto: você é escolhido? Pastor, eu sou.
E você compreende, tem que se fortalecer a cada dia, se revestir a cada dia, não pode desfalecer, não pode recuar, não pode olhar para trás, tem que avançar na fé. Pastor, é comigo, eu entendo isso. Você entende? Sai do teu lugar, vem aqui que nós vamos caminhar. Às vezes no decorrer da caminhada, as forças vão acabando, ele renova. Às vezes no decorrer da caminhada, você lembra lá do Moisés? A primeira batalha, Êxodo 17, quando Moisés levantava a mão, Israel vencia, prevalecia. Quando ele baixava as mãos, o inimigo prevalecia. Que isso, pastor? Deus quer você de mãos levantadas, você é o intercessor da sua casa, você é a intercessora da sua casa, você é o Moisés da sua casa, que levanta as mãos, que intercede, que profetiza, você é o Abraão da tua casa. O Abraão intercedeu por Sodoma, ele não apontou dizendo, é um bando de miserável mesmo, mata mesmo, aqueles bandos disso. Tem gente que às vezes faz isso com o marido, com a mulher, com o filho, aponta, você é um isso, você é aquilo, você nunca vai ser nada, você vai... Irmão, está fazendo o serviço do Satanás, irmão. Porque quem faz isso é o diabo, ele que aponta, ele que ajuda, ele que condena, que julga. No reino está escrito, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. É a premissa do reino, o amor, o abraço, o estender da mão, o ensinar. Não vai por aí, faz assim. Opa, isso não é cabeça dura. Joelho no chão, mão levantada. Intercessão. Porque tem coisa que é só o Espírito Santo. Ô querido, seria só bom abrir a cabeça de alguém e enfiar a Bíblia dentro. É verdade, não é? Tem vontade de fazer isso? Seria bom se isso fosse possível, mas não é. É orando, é jejuando, é intercedendo. Estamos na última hora, queridos. E Deus quer uma igreja viva, fortalecida, revestida, porque em breve Ele vai levar. E eu pergunto, está se preparando para isso? Pois é. Muitos são chamados, mas poucos se fortaleçam, persevere, se revista do Espírito Santo, se revista do poder de Deus. Não seja, preste atenção, um frequentador de igreja. Tem gente que é um mero frequentador de igreja. Tem gente que Deus chamou para pregar, como eu, como tantos outros. Tem gente que Deus chamou para louvar. E se é o teu caso, fale conosco, o Espírito Santo vai testificar o teu coração. Mas tem gente que Deus não chamou nem para pregar, nem para louvar. Não significa que não tem um chamado do mesmo jeito. Mas no seu evangelho em casa, no trabalho. Deu para entender? Vai fazer a obra, vai servir a Deus. Não se limita a essas quatro paredes, em todo lugar, em todo tempo. É período integral. É 24 horas. Ele vai te fortalecer, Ele vai te investir. Antes de orarmos, tem alguém aqui que nunca levantou a mão para receber o Senhor Jesus? Receba hoje, receba agora. Tem alguém afastado e quer se reconciliar? Todos já estão na presença dele? Então nós vamos orar. Porque ele cedo vem e o galardão está com ele. E ele dará a cada um segundo as suas obras. Se fortaleça enquanto é tempo. Se revista enquanto é tempo. O diabo quer ver você desfalecendo, o diabo quer ver você desistindo, o diabo quer ver você murmurando, abrindo mão do marido, da mulher, disso, daquilo, outro. Deus deixa claro, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa e virá dele, e ele não deve nada de